Bora desvendar um dos maiores mitos do mercado financeiro aqui no Brasil. Aquela ideia de que investir em imóvel é sempre, sabe, um porto seguro. Ah, essa frase. Quem compra terra nunca erra. É quase um mantra, né? Passado de pai para filho, de avô para neto. É aquela crença que formou a mentalidade de muita gente por décadas. A lógica parece simples: imóvel é algo físico, é seguro, é patrimônio garantido. Mas a grande questão é, será que isso ainda vale em 2026? Pois é, com o cenário econômico que a gente tem hoje, com juros altos e o mercado mudando, seguir esse ditado de olhos fechados pode ser uma baita armadilha. A verdade é que o jogo mudou, o sucesso no investimento imobiliário hoje, ficou bem mais complexo. Então, para a gente começar a entender isso, a gente precisa desmontar a ideia do que é lucrar de verdade com o imóvel. E é exatamente aqui que muito investidor acaba tropeçando. Sabe como é, né? Alguém compra um imóvel por, digamos, 500 mil. Aí, 5 anos depois, vende por 650 mil. A primeira reação é comemorar. Nossa, 150 mil de lucro. Só que esse número assim, solto, ele não conta a história inteira. Pelo contrário, ele pode até estar escondendo uma perda. É aqui que a gente precisa separar as coisas. O tal do lucro nominal é só essa conta simples, preço de venda menos o preço de compra. Agora, o lucro real, que é o que de fato importa, é outra história. Ele desconta tudo que comeu um pedaço desse valor no caminho. A inflação, os impostos e, o mais importante, o custo de oportunidade. A pergunta que a gente tem que se fazer é: e se esse dinheiro estivesse em outro lugar, rendendo, num investimento mais seguro e sem tanta dor de cabeça? E a coisa fica séria quando a gente coloca os números lado a lado. Em muitos casos, a valorização nominal do imóvel mal consegue ganhar da inflação. E aí, quando a gente compara com o rendimento do CDI, que é a nossa taxa básica de juros, no mesmo período, fica muito claro. O capital poderia ter crescido mais, com menos risco e principalmente com mais liquidez, se estivesse aplicado em outro lugar. E se já não bastasse o lucro real ser bem menor do que parece, a situação fica ainda mais complicada. Porque tem uma série de despesas que começam a sugar o retorno do investimento desde o dia 1. É isso mesmo. Antes mesmo de pegar as chaves na mão, o investimento já começa no prejuízo. Dá para acreditar? Uma perda de até 5% do valor do ativo. É como se fosse um pedágio para entrar no jogo, sabe? Pagando impostos como ITBI e todos aqueles custos de cartório. E a sangria não para por aí. Ser dono de imóvel gera custo todo mês, todo ano. IPTU, condomínio, aquela manutenção que sempre aparece, tudo isso come, em média, até 1% do valor do imóvel, todo santo ano. E o pior, esses boletos não tiram férias, mesmo que o imóvel esteja lá, fechado, sem inquilino. Agora, vamos pensar na receita do aluguel. Aquele dinheiro que entra todo mês e parece tão bom, na prática, ele é todo fatiado. Um pedaço vai para imposto, outro para manutenção e ainda tem que contar com o risco da vacância, ou seja, o tempo que o imóvel fica vazio. No final das contas, a fatia que sobra, o lucro líquido, é bem menor do que se imaginava. E olha só o resumo da ópera. Aquele rendimento bruto de 6% ao ano, que a gente vê muito em anúncio por aí, na vida real, depois de tirar todos esses custos e impostos, ele vira um retorno líquido de só 3,6%, talvez 4%. É uma diferença brutal. Tá, então. Com tudo isso, como é que se sabe se um negócio imobiliário vale a pena ou não? A boa notícia é que existe uma ferramenta, uma conta, que ajuda a tomar essa decisão de um jeito bem mais racional. O nome do jogo é Payback. De forma bem direta, o Payback calcula em quanto tempo o dinheiro investido volta para o bolso, considerando só o lucro líquido que o ativo gera. É literalmente a hora da verdade para qualquer investimento. E a conta nem é complicada. Primeiro passo: somar o preço do imóvel com todos os custos para comprar. Esse é o investimento total. Segundo passo: calcular o que sobra limpo do aluguel todo mês, depois de pagar todas as despesas. E o terceiro passo: dividir o investimento total por esse valor que sobra por mês. O resultado vai ser o número de meses que leva para recuperar a grana. E é aí que o resultado pode assustar. Vamos pegar um exemplo prático. Um imóvel de R$ 500 mil, gerando um aluguel líquido realista. Sabe quanto tempo pode levar só para empatar? Mais de 20 anos. Isso mesmo, 20 anos só para recuperar o dinheiro. Para só então começar a ter lucro de verdade. A pergunta que fica é: será que faz sentido esperar tanto tempo assim? Ok, com tudo isso na mesa, a questão não é dizer que investir em imóveis é bom ou ruim. A questão é qual é a estratégia certa para cada objetivo. Cada tipo de ativo imobiliário tem seu próprio jogo, suas próprias regras.
Terrenos, por exemplo, têm um potencial gigante de valorização, mas liquidez quase zero, é difícil vender rápido. Apartamentos geram aquela renda mensal, mas aí vem a vacância, o condomínio. E tem também os fundos imobiliários, os FIIs. Eles dão liquidez, dividendos, mas, claro, acompanham a volatilidade da bolsa de valores. E a estratégia certa depende muito do tempo. Se o plano é de curto prazo, a liquidez manda. Então, os FIIs costumam ser mais eficientes. Pensando no médio prazo, o foco pode ser gerar renda com o aluguel de um apartamento bem localizado. Agora, para o longo prazo, para quem tem mais fôlego, a grande tacada pode ser o ganho de capital com terrenos em áreas que estão crescendo. E para fechar, não dá para esquecer dos impostos. O lucro na venda de um imóvel é tributado. A renda do aluguel também, e a mordida pode chegar a 27,5%. É aqui que os FIIs ganham um ponto importante. Os rendimentos que eles pagam todo mês são isentos de imposto de renda para a pessoa física. Isso faz uma diferença enorme na eficiência do investimento. No fim das contas, a gente chega na pergunta que resume tudo. O imóvel em questão é um ativo ou um passivo? Um ativo de verdade põe dinheiro no bolso. Um passivo tira. Sem analisar os números com frieza, sem entender o lucro real, os custos escondidos e o tal do payback, um imóvel que parecia um sonho pode virar um baita de um passivo. A chave, no fim, não é sorte, é estratégia. Se gostou, curta e compartilhe. Não esqueça de se inscrever no canal. Importante, este conteúdo não configura análise ou recomendação de investimentos. Invista consistentemente e analise o mercado com atenção. É assim que se constrói a verdadeira prosperidade a longo prazo.